A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, assim como eu e minha família também estamos, graças a Deus. Bora para mais um vídeo, gente. No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar aí essa imagem que nós fomos ali para Atibaia. Aí eu carreguei essas imagens aí para você no trânsito. Mas vamos de analogia, vamos já começar esse vídeo com analogia. A analogia de hoje eu quero falar um assunto bem interessante que todos deveriam ouvir, uma analogia muito boa, muito abençoada. Que o título diz assim: cada coisa no seu devido lugar. Vamos falar então, primeiro sobre a harmonia da criação. Gente, imagina uma grande orquestra, onde cada músico tem um instrumento e uma partitura específica. O maestro levanta a batuta e os violinos iniciam suavemente. Logo entram os trompetes, os tambores e os sopros, cada um no seu momento certo, conforme foi descrito nas suas partituras. Se um único músico, se um único instrumento resolver tocar fora do tempo, o que era harmonia se transforma em caos. Assim é a nossa vida, cada coisa no seu devido lugar, seu momento certo, seu propósito definido. A natureza nos ensina. Olha para a criação ao nosso redor. O sol nasce e se põe todos os dias, aquecendo a terra na medida certa. Os rios seguem seu curso, alimentando a terra sem invadi-la. As árvores dão frutos na estação correta, e os animais cumprem seus papéis no ecossistema. Se o sol decidisse brilhar sem cessar, queimaria a terra, e os rios se revoltassem contra os seus leitos, causaria destruição. Tudo tem um tempo e um lugar determinado. A vida humana e a desordem, presta atenção. Na vida, muitas vezes, tentamos inverter essa lógica. Pessoas buscam amor antes da maturidade. Querem colher antes de plantar. Exigem reconhecimento antes de se esforçar. Como um livro com palavras embaralhadas, nada faz sentido quando fora de ordem. Uma casa bagunçada torna a vida mais difícil. Um carro sem manutenção quebra no caminho. Uma mente cheia de preocupações perde a clareza. Quando cada coisa está no seu devido lugar, a paz reina. Isso é fato. A sabedoria de colocar tudo no lugar, olha só. Colocar cada coisa no seu devido lugar é um exercício de sabedoria. Significa saber a hora de falar, a hora de calar, o tempo de agir, o tempo de esperar. É saber que amizades tóxicas precisam ser afastadas, que sonhos exigem organização e disciplina, e que a fé nos ensina a confiar no tempo certo das bênçãos. O que está fora do lugar na sua vida? Talvez sua rotina esteja bagunçada, seus sentimentos desorganizados ou suas prioridades trocadas. Então pergunte-se: estou colocando minha família no lugar que merece? Meu tempo está sendo usado da maneira correta? Eu tenho respeitado os processos naturais da vida ou tenho tentado apressar as coisas? Deus é o maior organizador do universo. Quando permitimos que Ele seja o maestro da nossa vida, tudo começa a encontrar o seu devido lugar. Como diz em Eclesiastes 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que possamos, queridos, aprender a respeitar essa ordem divina e encontrar a verdadeira paz. Agora eu vou deixar para vocês aqui 10 perguntas e respostas baseadas na Bíblia sobre esse assunto. Presta atenção. Como o assunto é cada coisa no seu devido lugar, a primeira pergunta é: o que a Bíblia ensina sobre a ordem e a organização na criação? Queridos, a resposta é clara. A Bíblia mostra que Deus é um Deus de ordem.
Em 1 Gênesis, nós vemos que ele criou o mundo em etapas bem definidas, colocando cada elemento no seu devido lugar. Segunda pergunta: qual versículo fala sobre a importância do tempo certo para cada coisa? A resposta é Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. A terceira pergunta, amados: como Jesus ensinou sobre a importância das prioridades na vida? Queridos, em Mateus 6, verso 33, Jesus nos ensinou assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso mostra que devemos colocar Deus em primeiro lugar. A quarta pergunta: o que acontece quando não seguimos a ordem estabelecida por Deus? Quando nós não seguimos a ordem que foi estabelecida por Deus, a desordem traz confusão e prejuízos. Em 1 Coríntios 14, verso 33, está escrito assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. A quinta pergunta, amados: qual exemplo bíblico mostra a importância de obedecer o plano de Deus? Gente, sem dúvida, um exemplo bem base mesmo e bem completo para isso, nós podemos ver Noé. Ele seguiu exatamente as instruções de Deus para construir a arca. Em Gênesis 6, verso 22. Se tivesse feito de outra forma, o barco não teria resistido ao dilúvio. A sexta pergunta: como Jesus mostrou que há um tempo certo para cada coisa? Em João 2, verso 4, quando Maria pede para Jesus realizar um milagre, ele responde: ainda não é chegada a minha hora. Isso mostra que até mesmo o Filho de Deus respeitou o tempo certo das coisas. Sétima pergunta, queridos: o que a Bíblia ensina sobre colocar as prioridades no lugar certo? A resposta é clara. Em Lucas 10, versos 41 e 42, Jesus diz a Marta que Maria escolheu a boa parte ao dar prioridade aos ensinamentos dele, em vez de se preocupar com tarefas domésticas. Oitava pergunta: por que devemos organizar nossas vidas de acordo com a vontade de Deus? Por quê? Provérbios 16, verso 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando colocamos nossa vida na ordem certa, segundo Deus, Ele nos guia corretamente. Penúltima pergunta, amados: o que acontece quando tentamos forçar algo fora do seu tempo? Queridos, Abraão e Sara tentaram apressar a promessa de Deus, gerando Ismael antes do nascimento de Isaac, em Gênesis 16. Isso trouxe consequências difíceis para a sua família. E a última pergunta, amados, é essa: como podemos pedir a Deus sabedoria para colocar cada coisa no seu devido lugar? Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos ensina assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, que a partir de hoje, com essas perguntas, com essa analogia sobre cada coisa no seu devido lugar, você possa aprender e colocar em prática. De repente, esse vídeo veio para você numa hora boa, você está se apressando com alguma coisa, e aqui, nessa analogia, você vê que cada coisa tem seu devido lugar, cada coisa tem seu devido tempo, para que possa acontecer com perfeição. Que essas perguntas e respostas ajudem a refletir sobre como organizar a sua vida segundo os princípios de Deus. E aí, você gostou dessa analogia? Eu acho que o vídeo de hoje fica perfeito se eu encerrar ele por aqui. Eu tenho certeza que trouxe luz para a sua vida, tá certo? Um forte abraço, Deus te abençoe. Não deixe de comentar, faça seu comentário e compartilhe com as pessoas que precisam ouvir isso, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, a paz de Deus, amém.
骑匹马开始的